Relógio Entrevista está no ar. Vamos lá, em 580 pelo site e pelo aplicativo também, né? Você que nos acompanha aí, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, olha aqui, você já ouviu falar em Mpox? Já ouviu falar? Nem eu nunca ouvi falar, mas... Enfim, a cidade do Rio de Janeiro já teve mais de 1.000 casos confirmados dessa doença desde 2022 e se tornou a segunda capital do país com o maior registro de infectados, né? Através apenas de São Paulo. E eu quero lembrar que para poder falar, né, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, doutora Andréia Almeida, a qual eu vou ter o prazer de entrevistá-la. Doutora, bom dia. Bem-vinda, hein? Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio do Rio de Janeiro. Opa, obrigado pelo carinho aí mais uma vez e por essa oportunidade. Doutora, explica pra gente aqui, para começar, sobre sobre o nosso Relógio Entrevista. Explica melhor para os nossos ouvintes o que é essa doença Mpox. Mpox é uma doença viral, infecciosa, que provoca mal-estar e várias lesões na pele e é altamente contagiosa. Sim, doutor. E quais os sintomas dessa doença? A Mpox é uma doença viral que começa como outras viroses. Sim. Febre, mal-estar geral, dor de cabeça, dor no corpo. E aí aparece uma coisa que é já diferente. Aparece um caroço, que a gente chama de gânglio. E esse gânglio vai aparecer, pode aparecer em vários lugares no corpo, debaixo do braço, na virilha. Depois disso, aparecem as lesões de pele, que começa como se fosse uma mancha, depois a pele fica elevada, que nós chamamos de pápula. Essa local vai formar uma ferida, que a gente chama de úlcera, e essa úlcera vai criar uma casca, que a gente chama de crosta. Essas, então, é a lesão típica de monkeypox, que pode acontecer em qualquer região do corpo, na região genital, nos braços, nas pernas, né? Até mesmo no rosto pode aparecer. Essa lesão, ela pode fazer uma cicatriz bem feia e pode infectar se a gente não cuidar muito bem dessas lesões. Ok. Agora, doutora, uma dúvida muito importante. E ela também é conhecida como varíola do macaco, não é mesmo? Mas os macacos transmitem essa doença para nós? Se sim ou não, de que maneiras a Mpox é transmitida? Por gentileza. Você tem razão. A doença era conhecida até bem pouco tempo como a varíola do macaco. Mas recentemente a Organização Mundial da Saúde trocou o nome para Mpox. O macaco doente, ele pode transmitir no humano que tiver contato com ele. Mas outros animais também podem transmitir a varíola do macaco. Ou isso é, o novo nome agora é Mpox. E quais são esses animais? Pode ser uma gazela, pode ser coelhos, ratos, esquilos. Todos esses animais, eles podem, uma vez que a gente entra em contato com eles, passar pelo contato direto com o indivíduo, o bicho doente ou mesmo uma pessoa doente. Isso é, como se pega monkeypox? Contato direto com o indivíduo doente. Agora, a transmissão entre humanos, isso é, de uma pessoa para outra, pode acontecer não só por contato direto, mas também pode existir a transmissão respiratória, através de gotículas, isso é, a necessidade da pessoa estar bem perto, né, da outra, para que ela possa ser infectada por esse vírus. Então vamos ficar atentos aí, meus amados, pelo amor de Deus. Doutor, agora uma outra pergunta muito importante, tá, para todos nós aqui. Houve um aumento recente de casos de Mpox aqui no Rio de Janeiro recentemente. O que você acha, né, que fez isso acontecer? Realmente houve um grande aumento do número de casos, de diagnóstico de casos de Mpox, não só aqui no Brasil, mas nos 4 continentes. O surto de Mpox começou em 2022 e com a questão da globalização e da circulação muito rápida entre os continentes hoje, fica muito facilitado, a doença se espalhou rapidamente. E aí houve uma intervenção, todo mundo começou a prestar atenção nas lesões e fazer isolamento, diagnóstico e isolamento dos doentes.
Agora, a doença voltou de forma muito importante na República Democrática no Congo, na África, né? E aí nos países ao redor. Já tem alguns casos em outros países novamente. E o que nós temos que ter é muito atenção exatamente em fazer o diagnóstico precoce, isolar o doente, isolar o contactante, tá certo? Ter bastante contato, lavar as mãos, evitar alguns contatos. E aí, o importante mesmo é a vigilância, que a gente possa vigiar os casos e poder que essa doença não se espalhe de uma maneira rápida aqui no nosso país. Belezinha. Doutora, para fechar, né, a senhora citou aí sobre as maneiras, né, de se prevenir, né, contra essa doença. Agora, para fechar, por gentileza, a Mpox tem cura ou tratamento? O Mpox é uma doença que tem alta contagiosidade, como eu venho repetindo para vocês, né? Mas é uma doença com uma mortalidade até bem pouco tempo baixa. Recentemente a mortalidade aumentou e está em torno de 10%. Mas não existe um tratamento efetivo, não existe nenhum antiviral que tenha efeito contra o vírus e basicamente quase todas as pessoas, né, 90% das pessoas vão se curar, né, tomando analgésicos, remédios para dor, Sim. remédio para febre e cuidando das feridas para que elas possam não se infectar, né? Isso é muito importante, cuidar da ferida para que ela não infecte com bactérias e aí precisar de antibiótico ou de ter uma complicação ou outra. A gente precisa ter muita atenção nas pessoas mais vulneráveis, né? Que são as crianças pequenas, né? As pessoas que têm imunossupressão, principalmente as pessoas com AIDS ou qualquer outra imunossupressão, porque essas pessoas podem vir a ter os casos mais graves e evoluir de forma para o óbito. Prevenção, a gente já falou aqui, o mais importante é diagnóstico precoce, isolar paciente, Sim. isolar contactante de forma para a doença não se espalhar. Temos vacina? Temos. Fizemos até o ano passado, o governo brasileiro comprou vacina e deixou à disposição para as pessoas que tinham AIDS, né, que eram uma preocupação maior pela doença mais grave, para elas tomarem. Só que a produção da vacina é muito baixa e aí a gente não vai conseguir vacinar todas as pessoas susceptíveis. Então, muita atenção, se você tem uma ferida de uma evolução estranha, procure uma unidade de saúde para que possa fazer o diagnóstico e a orientação correta. Tá certo, falou tudo, doutora. Gente, tá aí, eu conversei com a infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, doutora Andréia Almeida, sobre Mpox. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora e espero poder falar com a senhora novamente, tá bom? Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e ajudando a esclarecer um pouquinho mais sobre Monkeypox, tá? Ou Mpox. Tá Obrigada. certo, obrigado. Eu que agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Gente, tá então, eu conversei, né, com a infectologista do Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo, doutora Andréia Almeida, sobre a Mpox. Lembrando que quem ficou interessado, interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta, hein? Manhã Melhor. Acordando você com alegria.